tarde, terceiro ano. Hoje, na nossa aula de geografia, o assunto é mobilidade urbana. A gente tem conversado bastante sobre o assunto cidade, né? O que tem dentro das cidades, sobre as paisagens que tem dentro e também fora da cidade. Falamos também sobre as diferenças entre o centro e a periferia. Falamos sobre o planejamento urbano, da importância que tem o planejamento urbano, né? Para a cidade ser bem organizada, ter uma boa infraestrutura, para que as pessoas possam viver melhor. Hoje a gente vai falar sobre a mobilidade urbana. O que é a mobilidade urbana? É em relação ao deslocamento das pessoas, é a facilidade que nós precisamos ter para nos deslocar de um lugar para o outro dentro da cidade. E é sobre esse assunto que a gente vai falar. Então, abra com a Pro na página 103 e acompanhe a leitura, bem atentos ali. A expressão mobilidade urbana refere-se às condições necessárias a toda a população para se deslocar pela cidade sem dificuldades ou impedimentos a qualquer hora do dia, especialmente nos horários de pico de trânsito. O que é horário de pico? É o horário que as pessoas soltam do trabalho, é o horário que elas saem do trabalho, né? E geralmente saem tudo no mesmo horário, né? No finalzinho da tarde ou no horário que elas entram também no seu trabalho, que é lá no início da manhã. Então, nesses horários são horários de pico que a gente chama, tá? Para que isso aconteça, é necessário. Então, para que haja a mobilidade urbana, é necessário esses itens que a Pro vai falar agora. Que as ruas e avenidas sejam largas e em quantidade suficiente que comportem o fluxo de veículos em todos os horários do dia. Outra coisa importante também para se ter mobilidade urbana, que sejam oferecidos passeios públicos ou calçadas em boas condições para o deslocamento de pedestres. Pedestres são aqueles que andam dentro da cidade, ok? Também precisamos que as pessoas portadoras de necessidades especiais tenham garantia de acessibilidade ao se deslocar, está dentro da lei. O governo, a cidade precisa oferecer a essas pessoas a garantia que elas possam se deslocar de um lugar para o outro, como as rampas, né, de acessibilidade, as calçadas, isso tudo é muito importante para elas conseguirem entrar dentro dos comércios também. Também os ciclistas, que eles tenham também ciclofaixas disponíveis e bem cuidadas. Nós estamos percebendo ali nas imagens que tem tudo isso. Olha só, o trânsito intenso lá em Brasília. Aqui em Caxias do Sul também tem horários de pico, em que dentro ali da cidade a gente percebe um maior fluxo de carros. Então, essa é a importância da gente ter essa mobilidade urbana, de termos as avenidas mais largas, as ruas mais largas. Temos ali também as rampas de acesso em Belo Horizonte, ali na calçada, que a gente percebe aqui em Caxias. Nós temos aqui em Caxias rampas de acesso? O que vocês já observaram? Nessa atividade, está dizendo o seguinte: observe as ruas ao redor da escola no trajeto de deslocamento até a sua casa. Vocês poderão relembrar, na época que vocês faziam esse trajeto da sua casa até a escola, ok? Ou peçam para o papai e para a mamãe para ajudar vocês a lembrarem disso. Ou então, no deslocamento que vocês fazem aí dentro mesmo do seu bairro. Como é que funciona ali? Como é que é esse deslocamento? Tem rampas de acesso para as pessoas com necessidades especiais? As ruas são largas? Tudo isso que a Pro falou antes que tem ali no textinho. Que condições citadas no texto podem ser percebidas? Tem essas condições dentro do lugar que você mora, nesse deslocamento que você fazia da escola até a sua casa ou da sua casa até a escola? Número 2, quais dessas melhorias, né, de tudo isso que a gente falou, dessas necessidades que as pessoas têm desse deslocamento, quais dessas melhorias precisa para que a população tenha boas condições de mobilidade nas cidades? Então, é essa a pergunta também. Podem responder ali. Olha só esse título, pessoal.
Bem importante, parece também uma campanha, um título que traz ali um conselho para nós. Deixa o carro, vai de ônibus. Em dias úteis e em horas de pico, é comum formar um grande congestionamento de veículos nas cidades. Em horário de pico, então, e horário que as pessoas vão e voltam do trabalho, há então esse grande congestionamento. O que é esse congestionamento? É quando o fluxo não flui, o fluxo de veículos ali não flui, quando fica parado, quando fica muito lento. É por causa da grande quantidade de veículos naquele horário, tá? Isso é congestionamento. Além dessa mobilidade habitual de trabalhadores e estudantes, então, além dessas pessoas que vão trabalhar e vão estudar naquele horário, existe também um outro grupo de pessoas que se desloca ocasionalmente para compras ou lazer ou outros serviços. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado ao sair de casa para não sair no horário de pico para fazer compras. Temos que usar o bom senso. Essa movimentação contínua de pessoas também afeta significativamente o trânsito. Daí a necessidade do favorecimento do transporte público sobre o privado. Então, por isso é importante que nesses horários de pico, se for possível, nós sempre usarmos o transporte público, ou seja, o ônibus ou o trem, ok? A carona, a bicicleta e o rodízio de placas são exemplos de opções para tornar a nossa convivência com o trânsito mais saudável. Então, se for possível também, vamos usar a nossa bicicleta ou pegar aí uma carona, ok? Para tornar então o trânsito mais saudável. Algumas vantagens do uso do transporte coletivo. A Pro está ali no segundo parágrafo, tá? Acompanhe junto com a Pro. Algumas vantagens do uso do transporte coletivo, como ônibus e trem, são. Então, são essas as vantagens. Estão citando ali, então, esse texto está citando algumas vantagens da gente usar o transporte coletivo, ok? O ônibus ou o trem. Desafogar o trânsito das grandes cidades, então, diminui ali o fluxo, né, intenso de carros. Substituir de forma sustentável o automóvel. Então, vamos substituir o automóvel pelo trem ou pelo ônibus. Reduzir a probabilidade de acidentes de trânsito. Lógico, se houver menos carros, menos trânsito, menos fluxo, também haverá menos acidentes. Ser um meio de transporte mais econômico que o privado. Então, quando a gente anda de ônibus, a gente vai sozinho, por exemplo, ao invés da gente ir com o carro sozinho, a gente pode muito bem usar o ônibus, que também fica mais barato para a gente. Ocupar menos espaço urbano. Facilitar a mobilidade do trânsito dentro das cidades, foi o que a gente falou antes. Contribuir para a conservação das cidades. Então, a cidade acaba sendo mais conservada também, porque o fluxo diminui, né? Ali, o asfalto, toda aquela infraestrutura da cidade também. Agora chegou a parte das atividades. Número 5. Você e sua família utilizam algumas das formas de deslocamento citadas no texto? Qual forma de deslocamento você usa, você e sua família? Carro, moto, bicicleta, carona, transporte coletivo? Quais dessas formas de deslocamento vocês usam? Tá? Quais desses meios de transporte vocês usam? Essa é a pergunta. Então, vocês vão ter uma resposta pessoal, porque uns se deslocam de uma forma, outros de outra, ok? Número 6. Existem desvantagens no uso do transporte coletivo? Qual é a desvantagem da gente usar um transporte coletivo, um ônibus ou um trem? Como a gente se sente lá dentro do ônibus às vezes, né? Será que os ônibus muitas vezes são muito cheios? Vocês já andaram de ônibus? Se você já andou de ônibus, você pode dizer qual é a desvantagem, qual é a parte ruim, a parte negativa de andar com transporte coletivo. Você pode também fazer uma pesquisa e escrever o que você descobriu. Essa parte é muito importante, principalmente para vocês, crianças, que falam um pouco sobre a segurança aqui no trânsito. Vocês estão percebendo ali que eu vou falar sobre a faixa de segurança. Vamos ler o pequeno texto ali, o texto complementar. Como andar nas ruas da cidade com segurança? Esse é o nosso título ali.
Conforme vimos, pessoas e muitos veículos se deslocam constantemente pelas ruas da cidade. O trânsito é intenso e por isso precisamos tomar alguns cuidados. Veja se você, como pedestre, está andando nas ruas com a atenção necessária. Vamos ver agora, faça um teste. Temos aqui esses itens. Se você está andando com segurança na cidade, vamos ver? Nas vias mais movimentadas existem faixas de segurança destinadas à passagem de pedestres. Use sempre a faixa, mesmo que seja necessário caminhar um pouco mais para alcançá-la. Isso é extremamente importante, que você use sempre a faixa de segurança. Não importa se eu tenho que caminhar um pouco mais, é melhor caminhar um pouco mais, mas atravessar a rua com segurança, do que atravessar fora da faixa de segurança, onde os carros não estão, as pessoas não estão muito atentas ali no trânsito, quem está dirigindo. Então, na faixa de segurança, eles ficam bem mais atentos. É para nossa segurança, ok? No segundo item ali, perto, sempre olhe para os dois lados na hora de atravessar. Isso também é muito importante. Devo olhar para os dois lados, mesmo que eu saiba que aquela rua só tem aquele lado para olhar. Às vezes tem um desatento que entra ali na outra rua, então sempre olho para os dois lados, ok? Perto da faixa de pedestre, pode haver um semáforo, também chamado de sinaleira ou farol. Fique atento e cruze apenas quando for a sua vez. Então, se tiver ali um semáforo, pessoal, eu sempre faço isso. Aperta o botãozinho quando tem, espera o semáforo abrir para você, porque essa é uma regra do trânsito, é para nossa segurança e dos veículos também. Se estiver acompanhado de um adulto, segure a mão dele. Você vai se sentir mais protegido para cruzar uma rua movimentada. Às vezes, o que acontece? O papai e a mamãe, às vezes, está mais distraído, ou você está distraído com algum brinquedo, alguma coisa que você viu na rua, em alguma loja, e fica olhando para os lados. E aí fica para trás. E às vezes o sinal pode abrir de repente e você pode até ser atropelado. Então, isso é muito perigoso. Então, sempre fique muito atento ali no trânsito, pegue a mão do papai ou da mamãe de algum adulto que estiver com você. Ao descer de um ônibus, espere que ele saia e só depois atravesse a rua. Nunca passe na frente do ônibus, na frente dele, né? Pois um carro poderá surpreender você. Assim que você descer do ônibus e tiver que atravessar a rua, nunca passe na frente do ônibus. Nunca. Já aconteceu acidentes gravíssimos por causa disso. Jamais faça isso. Espere o ônibus sair tranquilamente, só depois atravesse a rua. Último item. Se precisar de alguma informação na rua, procure um policial, alguém conhecido ou de sua confiança, nunca um desconhecido. Então, você que é criança, procure sempre um policial para pedir alguma informação, nunca um desconhecido, porque ele pode te dar uma informação errada e pode estar com más intenções com uma criança. Então, fique bem atento a essas dicas de segurança, ok? Então, finalizamos aqui. Tenham todos uma ótima tarde. Espero que vocês tenham compreendido todas as dicas e as leituras do nosso texto falando sobre mobilidade urbana. Fiquem com Deus.